2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 20, nós vamos ler até o verso 2 do capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 20, indo até o verso 2 do capítulo 6. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus. Vou ler, peço que os irmãos acompanhem. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Vamos repetir todos, irmãos, o verso 20 do capítulo 5, que diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém. Vamos orar? Pai bendito, louvamos o teu nome. Mais uma vez o Senhor nos trouxe até este local. O Senhor já nos falou pela leitura da tua palavra. Nós já desfrutamos do grande privilégio de entoar louvor ao teu santo nome. E agora nós vamos, ó Deus, dedicar tempo para examinar a tua palavra e para buscar aprender a respeito da pregação, para sermos melhores ouvintes, para sermos ouvintes atentos, para sermos, ó Deus, ouvintes diligentes da pregação da tua palavra. Assim, pedimos que o Senhor olhe por nós, que o Senhor olhe por cada pessoa, ilumine cada mente aqui presente. Tudo isto nós te pedimos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, este é o nosso segundo estudo da nossa série sobre pregação para não pregadores. Ou seja, a nossa série é sobre como devemos ouvir sermões, como devemos ouvir a pregação pública da palavra de Deus, que é realizada a cada culto solene, e aprendendo a ouvir, ouvindo cada vez melhor, verdadeiramente nos beneficiemos da pregação. E no nosso primeiro estudo, há mais ou menos um mês, nós falamos a respeito da importância de ouvir a pregação das Sagradas Escrituras de modo atento e reverente. Nós vimos que uma razão para essa importância é o fato de a consciente atenção à pregação ser um elemento de culto. Então, um dos elementos do culto solene é a consciente atenção, o consciente ouvir a pregação. Normalmente nós imaginamos que a pregação somente é um dos elementos de culto. Mas nós vimos na nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 5, e no parágrafo 1, ela nos ensinando que não apenas a pregação em si, mas a consciente atenção à pregação também é um elemento do culto comum ou do culto ordinário que nós prestamos a Deus. E aqui, inicialmente, vale a pena citar novamente uma fala do pastor Douglas Wilson, quando ele comenta esse parágrafo 5 do capítulo 21 da nossa confissão. Ele diz o seguinte: a palavra de Deus deve ser pregada e declarada. O ouvir da palavra lida e pregada com todo o entendimento apropriado é igualmente importante para o culto saudável,
e mostra que a congregação é ativa no culto. Ela não é passiva. Também é importante nós relembrarmos uma fala do Dr. R.C. Sproul, que disse: não apenas o pregador é responsável perante Deus pela sã pregação, também a congregação é responsável diante de Deus pelo consciente ouvir da palavra. Assim como o pregador deve pregar de maneira sã, assim também a congregação precisa ouvir de maneira sã. Então, uma das conclusões a que chegamos no estudo passado é que, sim, é verdade que a igreja ela tem necessidade de bons pregadores. A igreja tem necessidade de pregadores zelosos, pregadores fiéis, mas esta não é a única necessidade da igreja. Ela também precisa de bons ouvintes. A igreja também precisa de ouvintes atentos. De um lado, ela precisa de pregadores fiéis, e do outro, ela precisa de ouvintes atentos. E nós fundamentamos tudo isso, meus amados irmãos, em várias passagens das Sagradas Escrituras, como por exemplo Lucas capítulo 8, verso 18, quando Jesus, explicando a parábola do semeador, ele conclui a explicação chamando a atenção dos seus discípulos, dizendo: vede, pois, como ouvis. A ideia é: tenham cuidado com a maneira como vocês ouvem a palavra de Deus. Isso também é ensinado, por exemplo, naquele refrão das 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia Menor no livro de Apocalipse. No final de cada uma das 7 cartas, o Senhor Jesus Cristo vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito Santo fala através das Escrituras, o Espírito Santo fala através da pregação das Sagradas Escrituras. Então, por esse motivo, não há razão para duvidar da importância de ouvirmos a exposição das Sagradas Escrituras de modo atento. Já hoje, neste segundo estudo, irmãos, eu quero avançar com vocês e nós vamos considerar o que é a pregação pública das Sagradas Escrituras por ocasião do culto solene. Uma coisa é entendermos que é importante ouvir com atenção, outra coisa é sabermos a razão para isso. E a razão repousa naquilo que a pregação é. A razão repousa na natureza da pregação. Meus irmãos, se é nosso dever ouvirmos atenta e reverentemente a palavra pregada, isso quer dizer que a pregação não é um discurso qualquer. A pregação não é uma elocução pública como outras que são feitas mesmo na igreja. Ela não é como uma palestra. Ela não é como um estudo bíblico. Existe algo de distintivo, existe algo de diferente na pregação. Então, o que é? A nossa intenção é descobrirmos isso hoje. Então, o que é a pregação? O que é a pregação pública que ocorre a cada culto solene? E para iniciarmos essa consideração, irmãos, eu gostaria que vocês prestassem atenção a uma história contada pelo pastor Ryan McGraw. É um pastor presbiteriano, americano, e ele conta uma história sobre uma viagem que ele e a esposa fizeram no ano de 2018, aqui para o Brasil, lá para Belém e para Maragogi. Ele vai dizer que viajou com a esposa para cá em 2018 e deixou os seus 2 filhos com a família da sua esposa lá nos Estados Unidos. E aí ele diz o seguinte: uma noite, nosso filho de 10 anos tomou para si a responsabilidade de colocar a sua irmã de 3 anos para dormir. Ele disse a ela, quando era hora de dormir, mandou que ela se arrumasse, que ela se deitasse e dormisse. Ela sempre obedecia ao papai e à mamãe na hora de dormir,
mas não obedeceu ao irmão. Ela não deu ouvidos ao irmão. Embora ele tenha usado as mesmas palavras que nós usávamos para colocar a sua irmã na cama, ela sabia que ele não tinha autoridade para falar em nome do papai e da mamãe. Na noite seguinte, ligamos para a irmã da minha esposa e a autorizamos a impor as regras à nossa filha de 3 anos e explicamos isso a ela. De repente, tudo mudou. Mesmo que minha cunhada tenha usado as mesmas palavras que nosso filho, ela falava agora em nome do papai e da mamãe, com a nossa autoridade, e por isso a nossa filha obedeceu. Se ela não tivesse obedecido, teria enfrentado as mesmas consequências que enfrentaria se tivesse rejeitado diretamente as ordens do papai e da mamãe. Então ela não obedeceu seu irmão, obedeceu a sua tia. Irmãos, essa história funciona como uma boa ilustração a respeito da pregação. Mas observem agora outra ilustração retirada da Bíblia. Abram suas Bíblias em Atos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do verso 13 até o verso 16. Não é um episódio envolvendo pregação, é um episódio envolvendo exorcismo. Mas tem aqui uma boa ilustração sobre o mesmo princípio da pregação. Atos 19, de 13 a 16. Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem com toda a atenção. Diz assim, Atos 19, de 13 a 16. Todos acharam? Diz assim, e alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu, olha só, conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que desnudos e feridos fugiram daquela casa. A pergunta é, irmãos, por que isso aconteceu? Esses judeus usaram a fórmula correta. Eles tentaram exorcizar aquele demônio usando o nome de Jesus. Eles invocaram o nome de Jesus na sua tentativa de exorcismo. Por que o demônio não se submeteu? Vejam que o demônio vai dizer, eu conheço a Jesus, eu sei quem é Paulo. Aqui você tem um detalhe interessante. É óbvio que o demônio conhecia a Jesus. Mas ele não conhecia apenas a Jesus, ele também conhecia a Paulo. Você pode dizer que Paulo cria em Jesus, enquanto esses 7 judeus, filhos de Seva, não criam em Jesus. E de fato, esses 7 judeus apenas se aproveitaram do nome de Jesus. Mas a razão para o demônio não ter se submetido a esses judeus repousa em algo mais profundo. Porque esse espírito maligno sabia quem era Paulo. Irmãos, a ideia é, Paulo era conhecido do demônio, ocorreu algo que fez com que esse demônio tomasse ciência de quem era Paulo. Mas o que foi que aconteceu? O que fez com que ele tomasse ciência de quem era Paulo? Um comentarista chamado Simon Kistemaker, ele vai dizer o seguinte sobre esse episódio. O demônio havia aprendido sobre Jesus e sabia que o poder divino que dele fluía para Paulo podia dominá-lo. Ele também detecta o engano da prática dos exorcistas judeus e sabe que eles não têm poder. Você pode perguntar, por que Paulo tinha esse poder e os judeus não? Porque Paulo foi comissionado por Cristo. Porque Paulo foi nomeado por Cristo para esse ministério
os 7 filhos de Seva? Não. Então essa é a ideia, é o mesmo na pregação. Pregar não é apenas abrir a Bíblia e tentar explicá-la e aplicá-la. Pregar não diz respeito apenas a usar as fórmulas certas, a usar os jargões corretos, a usar as expressões já conhecidas. Pregar a Bíblia de modo solene e público envolve algo mais. Envolve autoridade delegada. A tia da filha de 3 anos do pastor Ryan McGraw possuía essa autoridade. Paulo possuía essa autoridade. O filho mais velho do pastor Ryan McGraw não estava imbuído dessa autoridade, nem os 7 judeus filhos de Seva. O pastor Ryan McGraw, irmãos, vai dizer o seguinte: pregação usa palavras. Só que palavras sozinhas não fazem a pregação. Nem mesmo as palavras de Deus são suficientes para constituir pregação, pois pregação envolve um embaixador. Prestem atenção nesse detalhe. Pregação envolve um embaixador que é autorizado a falar no lugar de outra pessoa. Irmãos, nem toda comunicação do Evangelho, vital como seja, nem toda comunicação do Evangelho é pregação. Pregação vem através de um embaixador que é autorizado a falar em nome de Cristo e através de quem Deus fala aos pecadores. Na pregação, meus irmãos, nós ouvimos a voz de Deus em Cristo, pelo Espírito, de uma maneira que é comparável a ouvir uma mensagem através de um porta-voz. Então não é só abrir a Bíblia, explicá-la e aplicá-la. É preciso que você tenha recebido autoridade ou um comissionamento para isso. É o que você vai ver em 2 Coríntios, podem voltar para lá, capítulo 5, verso 20. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 20. Leiam comigo mais uma vez. Vamos ler todos juntos, novamente. Diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Normalmente as pessoas olham para esse versículo, quando Paulo diz, olha, nós somos embaixadores. E as pessoas imaginam que Paulo está falando aqui de todos os cristãos indistintamente. E não é. Lembre que 2 Coríntios é uma carta autobiográfica que tem como um dos seus principais objetivos Paulo fazer uma defesa do seu ministério apostólico contra falsos apóstolos. Então ele está falando aqui dos apóstolos de Cristo, dos verdadeiros apóstolos de Cristo. Ele vai dizer, nós somos embaixadores. Meus irmãos, pregadores são embaixadores de Deus. E eu creio que os irmãos saibam o que é um embaixador. Uma definição técnica de um embaixador retirada da Convenção de Viena vai dizer o seguinte: em termos técnicos, um embaixador é um agente diplomático da mais alta categoria, formalmente, vejam, formalmente acreditado por um Estado soberano ou por um chefe de Estado, junto a outro Estado, organização internacional ou autoridade estrangeira, com a função de representar oficialmente o Estado que o envia, promover e proteger os interesses do Estado que o envia e conduzir relações diplomáticas em seu nome. Em termos teológicos, irmãos, um embaixador é o representante autorizado de Deus
investido de comissão divina, que fala em nome de Cristo, que comunica oficialmente a mensagem do Evangelho e atua como instrumento da reconciliação entre Deus e os homens. E esse embaixador, ele atua através de autoridade derivada, não através da sua própria autoridade, mas de uma autoridade que ele recebe de Cristo. E por isso mesmo, ele precisa ser responsável e ser fiel ao conteúdo que ele tem de transmitir em nome de Cristo. Então, pregadores são embaixadores. Pensando nos pregadores como embaixadores, você já pode então entender o que é a pregação das Sagradas Escrituras no culto solene. Uma boa definição de pregação vai dizer que pregação é uma proclamação pública e autoritativa do Evangelho através de um embaixador ordenado de Cristo que apela às pessoas para que se reconciliem com Deus em nome de Cristo sob os fundamentos da pessoa e da obra de Cristo. Então, observem, pregação é uma proclamação pública e autoritativa do Evangelho. Ela é feita publicamente, ela é revestida de autoridade e ela é feita por meio de um embaixador ordenado de Cristo. Eu quero trabalhar alguns pontos dessa definição com vocês agora, falando primeiramente sobre pregadores como mensageiros de Cristo. Eu disse no início que pregação não é uma elocução verbal como outras. Pregação é uma elocução específica. Pregação não é estudo bíblico, pregação não é palestra, pregação não é evangelização pessoal. Quando você encontra um amigo e você fala a esse amigo a respeito do Evangelho, isso não é pregação. Pregação não é discipulado. Pregação é uma proclamação pública das Sagradas Escrituras. Nós vemos isso no exemplo do apóstolo Paulo. A pregação de Paulo, se você ler Atos dos Apóstolos, era essa proclamação pública. Ele se dirigia sempre às sinagogas, ele se dirigia sempre às praças e publicamente anunciava a Cristo. E aqui no texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, observem, Paulo implorava às pessoas para que elas se reconciliassem com Deus e ele fazia isso em nome de Cristo. Observem essa expressão. Essa expressão, em nome de, traduz uma preposição que tem o sentido de no lugar de. Um léxico vai dizer que essa preposição é um marcador que indica uma atividade ou evento em nome de outra pessoa. Então é algo que você faz não em seu nome, não buscando os seus interesses, é algo que você faz em nome de outra pessoa, representando essa pessoa e buscando os interesses dessa pessoa. Nada do que Paulo fez, ele fez em seu próprio nome, ele fez em nome de Jesus Cristo, como embaixador de Cristo. O que Paulo buscava não era os seus próprios interesses, Paulo buscava os interesses de Cristo, a quem ele representava. Um estudioso, comentando esse verso 20 de 2 Coríntios 5, vai dizer: Paulo é porta-voz de Cristo. Ele não age por sua própria autoridade, mas sob a comissão de um poder e autoridade maiores que o enviaram. Paulo, portanto, entende-se divinamente autorizado a anunciar ao mundo os termos de Deus para a paz. E algo que nós devemos observar ainda, irmãos, é que a descrição que Paulo faz de si, como embaixador que falava em nome de Cristo, traz a implicação irretorquível de que a sua pregação carregava autoridade, e não qualquer autoridade. Ah não, Paulo, ele é alguém extremamente respeitado, ele é um homem cheio de virtudes, de maneira que vale a pena ouvi-lo. Não, ele não pregava carregado de sua própria autoridade. A autoridade com a qual Paulo pregava era a autoridade daquele que o nomeou embaixador.
desrespeite um embaixador de qualquer país. Essa não é uma ofensa à pessoa do embaixador em si. É uma ofensa à nação que o comissionou. Vejam isso nos evangelhos. Abram no evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10. Vejam quando Jesus envia os seus discípulos. Mateus 10, verso 14. Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 14. Vamos ler todos juntos? Diz assim: se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Veja, por que se os discípulos não fossem recebidos, por que se eles não fossem ouvidos, eles deveriam bater o pó da sua sandália para sequer levar o pó daquela casa? Qual era o grande problema de alguém não dar ouvidos às palavras dos 12 discípulos enviados por Jesus Cristo? O grande problema está no verso 40. Mateus 10, verso 40. Leiamos, todos a uma só voz. Diz assim: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aqui você tem o grande problema de você rejeitar o embaixador de Cristo. Veja, a ofensa é feita a Cristo. Se você recebe aquele a quem Cristo enviou, você recebe o próprio Cristo. Se você o rejeita, se você não o recebe, se você o despreza, tudo isso é feito ao próprio Cristo. O próprio Cristo é recebido quando os seus enviados são recebidos. O próprio Cristo é rejeitado quando os seus embaixadores são rejeitados. Irmãos, rejeitar um embaixador é algo seríssimo. Um comentarista chamado David Garland vai dizer que na antiguidade os embaixadores eram considerados invioláveis. Havia casos em que embaixadores eram desprezados, maltratados ou agredidos, mas esse tipo de maltratamento era condenado como uma violação e tal abuso era punido prontamente. Ele vai dizer que guerras irromperam por abusos cometidos contra embaixadores enviados por nações. Sobre isso, o pastor Ryan McGraw vai dizer mais uma vez: a pregação é o ministério da reconciliação, através do qual Cristo apela e roga a nós por meio dos seus mensageiros. Quando recebemos a mensagem dos embaixadores de Cristo, então recebemos a Cristo. Quando rejeitamos a mensagem deles, então rejeitamos o Cristo a quem eles pregam. Isso é verdade a respeito de toda fiel pregação do Evangelho. A pregação vem com a autoridade de Cristo através dos seus embaixadores. E nós devemos nos submeter a Cristo por meio dela. Então percebam, meus irmãos, como é sério, como é séria a questão de ouvir a pregação da palavra de Deus. Nós não estamos ouvindo um discurso qualquer. Pregadores são embaixadores autorizados. Para nós entendermos melhor isso, irmãos, para nós entendermos melhor o que está envolvido em ser um embaixador, todos os brasileiros são cidadãos e representam o nosso país. Mas nem todos os brasileiros são embaixadores que podem falar em nome da nação. Qualquer um de nós, se viajar para outro país e disser que é brasileiro, as pessoas vão entender que você é um cidadão brasileiro e você representa o país, mas isso não quer dizer que você pode falar oficialmente em nome da nação. É o mesmo em relação à pregação pública das Sagradas Escrituras e aos pregadores.
Como é feito um embaixador? Nomeação. Ser um embaixador, irmãos, implica ser dotado para exercer a função, implica ser chamado e ser ordenado. Em um estudo posterior, a gente vai falar mais a respeito da ordenação. Nós lemos aqui no início Romanos capítulo 10 e nós vamos posteriormente trabalhar essa passagem de Romanos capítulo 10. Nós vamos observar que a pregação no culto solene é definida primariamente em relação ao ofício pastoral. Mas, irmãos, pensemos no que ocorre em uma igreja de acordo com o Novo Testamento. Se você abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4, no verso 11, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo que Cristo concede dons à sua igreja, e esses dons, ou entre esses dons concedidos por Cristo, estão os oficiais. E para Cristo doar esses oficiais à igreja, Cristo primeiro os dota. Cristo dota os oficiais da igreja para o seu ofício e dá esses oficiais como dons à igreja. Efésios 4:11, o que é que diz? Leiamos todos juntos. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para... Apóstolos deixaram de existir, profetas deixaram de existir, evangelistas, nos termos do Novo Testamento, como Filipe, deixaram de existir. Esses ofícios são ofícios extraordinários. Eles não mais existem na igreja. Só que no final do verso 11, você vê Paulo falando de pastores e mestres. Esses ofícios são ordinários, eles continuam. Esses ofícios ordinários que continuam na igreja são aqueles que hoje nós entendemos como os embaixadores autorizados. E por qual motivo? Porque esses homens agora são eles que possuem o encargo de pregar a palavra de Deus. E meus irmãos, isso não aparece na nossa tradução em português. Não é problema de tradução, é um problema de limitação da nossa própria língua. Mas abram as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. O Novo Testamento vai fazer uma distinção muito interessante em relação à pregação das Sagradas Escrituras por ocasião do culto solene, a pregação pública. O Novo Testamento vai fazer uma distinção muito interessante entre a pregação autorizada através de oficiais ordenados ou do anúncio, tá? Ou dos esforços evangelísticos gerais de todos os cristãos. E o Novo Testamento faz essa distinção usando dois termos distintos. Atos 8, verso 4. Leiam comigo o verso 4. Diz assim: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, estão vendo essa palavra aí, pregando? Aqui é o verbo euangelizomenoi. Você pode reconhecer essa palavra que ela é semelhante a evangelizar, tá? É de onde vem o nosso verbo evangelizar. A ideia aqui é que aqueles cristãos que foram dispersos iam por toda parte evangelizando, tá? Anunciando o evangelho. Olha agora para o verso 5. Leiam comigo. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes. Veja que Filipe faz basicamente a mesma coisa que os demais cristãos dispersos. Mas aqui Lucas vai usar uma palavra diferente. Ele vai usar o verbo querissem. Já ouviram aquela expressão, olha, o querigma da igreja? Quando se fala disso, a ideia é a mensagem da igreja, o querigma da igreja. Algumas palavras correlatas ou cognatas a querigma é querisso, tá? Querix
é a pregação em si, querisso, tá? É o ato de pregar. E essa palavra, irmãos, é extremamente importante. É querissem, é a palavra que designa a pregação de Filipe, em distinção da pregação dos cristãos dispersos. Esse verbo querisso, ele é usado cerca de 61 vezes no Novo Testamento. E de acordo com o pastor Paulo Anglada, querisso é o verbo técnico para a pregação. De acordo com um pastor já bastante experiente e idoso, o pastor Stuart Olyott, nenhuma outra palavra que significa pregar é mais importante do que querisso. Outro estudioso chamado Edward Robinson define esse verbo como ser um arauto ou pregoeiro público. Sabem o que é um arauto? Esses dias eu conversava com a Joane a respeito de um filme daquele ator falecido, Heath Ledger. O filme Coração de Cavaleiro. É um filme muito bacana. Ali você vê a figura de um arauto. Um dos companheiros de viagem, né, do cavaleiro, daquele que finge ser um cavaleiro no filme, é um arauto. Ele vai adiante, ele se posta publicamente, ele faz anúncios públicos chamando a atenção de todas as pessoas. Isso é ser um arauto. Querisso designa a atividade de um arauto. Querisso designa a proclamação feita por um arauto. Tá? Um arauto na antiguidade, irmãos, era o homem comissionado pelo rei para anunciar em alta voz alguma notícia e assim torná-la conhecida. Ninguém se tornava arauto só por querer. Ninguém tomava esse ofício por si mesmo. Era necessário um comissionamento, era necessário um envio para que um homem pudesse atuar como arauto do rei. O ponto é, pregadores são embaixadores, pregadores são arautos, então apenas pessoas autorizadas por Cristo devem pregar publicamente. Você pode perguntar, mas qual seria o problema em uma pessoa não autorizada a pregar publicamente? Isso acontece. A gente vai aí e vê pessoas que não são ordenadas, pessoas que não receberam a imposição de mãos, elas pregam. Qual é o problema em alguém não autorizado a pregar? Para responder essa pergunta, há uma passagem muito interessante no Evangelho de Marcos. Abra lá. Marcos capítulo 1. Marcos, capítulo 1, do verso 40 até o verso 44. Eu vou ler. Preste atenção, Marcos, capítulo 1, do verso 40 até o verso 44. Diz assim, todos acharam? Olha só. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Veja só, não fale nada, cumpra o que a lei diz, e cumprindo o que a lei diz, isso vai servir de testemunho ao povo. Vejam essa ordem de Jesus: não digas nada a ninguém. No verso 45, esse homem não obedece. Olhem para o verso 45, ele não obedeceu. E ele pregou sobre Jesus sem ter recebido ordem para isso. O verso 45 diz, leiam comigo: mas, tendo ele saído, entrou a propalar. Propalar aí, no grego é o verbo querisso. Então ele agiu como arauto, ele fez o que Cristo disse para ele não fazer. Novamente, mas, tendo ele saído,
entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Irmãos, esse homem tentou pregar sem ter sido chamado para pregar. O resultado foi que Jesus não pôde mais entrar publicamente em qualquer cidade. O pastor Ryan McGraw vai observar o seguinte: existem muitas pessoas bem intencionadas, isso ninguém tem dúvida. Mas pessoas bem intencionadas que tentam pregar sem o devido chamado e ordenação podem acabar, sem querer, causando mais mal do que bem. Quantos problemas já surgiram por conta de pessoas bem intencionadas, mas que não foram preparadas, não foram chamadas, não foram ordenadas a pregar? Mas pastor, todos os cristãos são chamados a anunciar o evangelho. Todos os cristãos são chamados a evangelizar. Mas pregar publicamente as Sagradas Escrituras, nem todos são chamados. Nem todos têm permissão. Todos os cristãos são servos de Cristo, mas nem todos são embaixadores de Cristo. Irmãos, isso aqui é o espírito da pergunta e da resposta 158 do nosso Catecismo Maior de Westminster. Essa pergunta 158, ela está no olho do furacão da controvérsia que a nossa igreja vem enfrentando aí já há anos a respeito da pregação. A pergunta 158 diz: quem tem permissão? Isso aqui já é interessante, porque muita gente trata pregar no culto solene como direito. Quer dizer que fulano não tem direito de pregar a palavra no culto? Ninguém tem direito. Quem tem permissão para pregar a palavra de Deus? A resposta diz: a palavra de Deus deve ser pregada somente por aqueles que têm dons suficientes e são devidamente aprovados e chamados para o ministério. Essa palavra ministério, na versão original do catecismo, é ofício. Então, somente por aqueles que têm dons suficientes e são devidamente aprovados e chamados para o ofício. Nós podemos agora, irmãos, parar e pensar em algumas aplicações para a nossa caminhada cristã, enquanto servos de Cristo, enquanto cristãos que necessitam ouvir bem a pregação das Sagradas Escrituras. Eu quero aqui trazer 5 aplicações com base no que é a pregação, com base no papel dos pregadores como embaixadores e arautos de Cristo. Em primeiro lugar, nós precisamos aprender a ouvir a pregação como quem ouve a voz do Rei. Irmãos, nós precisamos ajustar a forma como enxergamos e como participamos da pregação no culto solene. Antes de tudo, nós precisamos aprender a ouvir a pregação como quem ouve a voz do próprio Rei. A pregação não é uma palestra, não é um estudo bíblico, não é um momento de compartilhamento de ideias. Trata-se da palavra de Deus sendo proclamada de maneira pública, oficial e autoritativa. Isso quer dizer que no momento da pregação, nós não estamos diante de uma simples exposição de ideias religiosas. Na pregação, nós estamos diante de um ato no qual o próprio Deus, em Cristo, fala à sua igreja por meio de seus embaixadores. Essa realidade exige de nós uma postura completamente diferente daquela que nós adotamos em outras situações. Nós não podemos ouvir uma pregação de maneira distraída. Imagina você ouvir o rei preocupado com outras coisas, prestando atenção em outras coisas. Nós não podemos ouvir a pregação de forma crítica, no sentido carnal ou seletiva, escolhendo apenas o que nos agrada. Também não devemos nos colocar como juízes do sermão, avaliando-o como quem consome um conteúdo qualquer.
Nós precisamos, irmãos, nos colocar sob a palavra, com um espírito ensinável, com um coração quebrantado e com disposição para obedecer. Ouvir bem a pregação envolve preparar o coração antes do culto, afastar distrações, cultivar reverência e durante a exposição engajar a nossa mente, engajar o nosso coração, as nossas afeições, buscando compreender, crer e aplicar aquilo que está sendo anunciado. Nós também devemos lembrar que a autoridade da pregação não reside na eloquência do pregador, nem na sua personalidade, no seu carisma ou na sua capacidade retórica. A autoridade da pregação reside no fato de que o pregador fala em nome de Cristo, conforme as Escrituras. Quando a pregação é fiel ao texto bíblico, rejeitá-la não é rejeitar um homem, é rejeitar o próprio Cristo. Isso torna o momento da pregação, irmãos, algo solene e até mesmo decisivo. Nós não saímos do culto como entramos, ou nós somos edificados na fé, ou endurecemos o coração. Ou respondemos com arrependimento e fé, ou nos tornamos culpáveis diante de Deus. Por isso, meus irmãos, ouvir a pregação corretamente implica responder a ela corretamente. Não basta compreender a pregação intelectualmente, é preciso se submeter à pregação. A palavra pregada exige transformação, ela nos chama ao arrependimento, ela nos chama à fé, à obediência prática, à renovação da mente. Cada sermão fiel que você ouve é um encontro entre você e Deus. E nesse encontro Deus convoca você a uma resposta. Ignorar isso é desperdiçar graça. Receber a pregação com fé é experimentar o agir de Deus em você. Então nós precisamos, irmãos, cultivar o hábito santo de tratar a pregação como aquilo que ela realmente é. A voz do rei sendo proclamada à sua igreja. Isso molda a nossa atitude antes, durante e depois do culto solene. Antes do culto nós nos preparamos. Durante o culto, nós ouvimos com atenção e fé. Depois do culto, nós meditamos, aplicamos e buscamos viver aquilo que foi pregado. Essa é a diferença entre um ouvinte negligente e um ouvinte diligente. E é exatamente esse tipo de ouvinte que a igreja precisa. Segunda aplicação. Nós precisamos honrar e reconhecer o ofício pastoral como instituído por Cristo. Nós precisamos honrar com seriedade, com consciência espiritual, o ofício pastoral. Irmãos, se pregadores são embaixadores de Cristo, então nós não estamos lidando com pessoas que simplesmente escolheram uma carreira religiosa ou que desenvolveram uma habilidade de comunicação. Nós estamos diante de homens que, tendo sido chamados, preparados, provados e ordenados, foram constituídos por Deus, por meio da imposição de mãos, como representantes oficiais do Senhor para a proclamação pública da sua palavra. Isso corrige dois erros muito comuns no meio da igreja. O primeiro erro comum é o do desprezo pelo ministério pastoral. A gente vive em uma cultura, irmãos, que relativiza autoridades e nivela todas as vozes. Nesse contexto, o pastor é visto apenas como mais um opinando. Alguém cuja palavra tem o mesmo peso que qualquer outra. Mas quando ele prega, quando ele é fiel às Escrituras, não é assim. Ele fala como embaixador de Cristo. Sua autoridade não está nele mesmo, mas naquele que o enviou. Então, desconsiderar a pregação fiel é algo extremamente sério, porque envolve rejeitar a própria palavra do Senhor. O segundo erro é a banalização do púlpito. Quando nós perdemos a compreensão de que a pregação é um ato oficial e autoritativo, então abre-se espaço para que qualquer pessoa
em qualquer condição, assuma a função de falar à congregação como se estivesse exercendo o mesmo ofício. Qual é o resultado? Isso enfraquece a igreja, confunde os papéis e esvazia o peso do ministério e o peso da pregação. Deus é sábio, meus irmãos, e em sua sabedoria, Ele não deixou a condução da sua igreja à espontaneidade restrita. Ele estabeleceu oficiais dotados e chamados para o cuidado do rebanho por meio da palavra. Então, honrar o ministério pastoral envolve atitudes concretas. Quais? Orem regularmente por seus pastores. Peçam que Deus os sustente. Peçam que Deus os santifique e os conserve fiéis à verdade. Em seguida, ouçam-nos com atenção e respeito. Não como consumidores exigentes, mas como ovelhas que reconhecem a voz de Cristo na fiel exposição das Escrituras. Também evitem tanto a idolatria quanto o desprezo. Não coloquem os seus pastores em um pedestal como se eles fossem infalíveis, mas também não os tratem com indiferença, como se a função que eles exercem fosse comum. Outra coisa, nós precisamos reconhecer o peso que recai sobre aqueles que ocupam esse ofício. Ser embaixador de Cristo, irmãos, não é leve. O pastor não tem liberdade para inventar mensagens. O pastor não tem liberdade para adaptar a verdade ao gosto das pessoas. O pastor não tem liberdade para buscar agradar à congregação. Ele está vinculado à palavra. E ele vai responder a Deus por aquilo que ensina. Isso precisa gerar em nós não apenas respeito, mas também compaixão e um senso de responsabilidade compartilhada. Uma igreja saudável, meus irmãos, não só exige bons pregadores. Uma igreja saudável os sustenta em oração, os encoraja à fidelidade e coopera com eles no avanço do Evangelho. Então, quando nós compreendemos corretamente o ministério pastoral, nós passamos a enxergar o púlpito com outros olhos, onde Cristo, por meio dos seus embaixadores, fala ao seu povo. E isso precisa transformar a maneira como nós nos relacionamos com aqueles que Deus colocou para cuidar de nós por meio da sua palavra. Terceira aplicação. Pensem na ordenação ao sagrado ministério. Nós precisamos valorizar a ordenação. Nós precisamos valorizar a ordenação como um ato solene de Cristo. Irmãos, a imposição de mãos do presbitério não é uma formalidade vazia. Não é um rito meramente tradicional. A imposição de mãos é um ato solene. Por meio desse ato, Cristo separa, autentica e comissiona homens para o ministério da palavra e dos sacramentos. A ordenação é a confirmação pública de que aquele homem foi reconhecido como dotado, chamado e aprovado para pregar publicamente as Sagradas Escrituras. Isso vai nos ensinar que ninguém pode se arrogar esse ofício por iniciativa própria. Ou seja, o desejo de pregar sozinho não é suficiente. É preciso que esse desejo seja acompanhado de dons evidentes. Tem o desejo de pregar? Tenho. Vamos ver se você tem os dons para isso. Vamos ver se você também tem o caráter provado e aprovado. Vamos ver se você também tem o reconhecimento da igreja. O chamado para o ministério envolve algo interno, mas ele também é externo. O chamado para o ministério, o chamado para pregar, tem de ser confirmado pela comunidade e pelos oficiais que examinam, testam e então ordenam. Isso é muito rígido. Mas isso protege tanto a igreja quanto o próprio candidato. Porque isso evita precipitações
e garante que o púlpito não seja ocupado de maneira leviana. Irmãos, nós precisamos tratar a ordenação com profundo respeito e senso de temor. Quando um homem é ordenado, nós não estamos celebrando uma conquista pessoal dele. Quando um homem é ordenado, nós estamos reconhecendo um ato de Cristo em favor da sua igreja. É como se a igreja dissesse: este homem foi separado pelo Senhor para servi-lo de modo oficial em nosso meio. Isso também tem de nos lembrar da seriedade do ministério. Aquele que é ordenado assume um compromisso público de fidelidade à palavra. E ele vai ser responsabilizado por isso diante de Deus de maneira ainda mais rigorosa. Outro benefício da ordenação é que ela fortalece a confiança da igreja na pregação. Porque nós sabemos, meus irmãos, que aquele que sobe ao púlpito não está ali por vontade própria, mas porque foi examinado, aprovado e enviado. Isso nos ajuda a ouvir com mais segurança, reverência e disposição para obedecer. Porque nós reconhecemos que há um processo legítimo por trás daquele ministério. Então valorizem a ordenação. Valorizar a ordenação é preservar a ordem da igreja. É proteger o púlpito. É reconhecer que Cristo continua governando o seu povo por meios visíveis, por meios concretos, por meios bem definidos que Ele mesmo estabeleceu. Quarta aplicação. Isso nos leva, então, à necessidade de entendermos corretamente quem pode e quem não pode pregar no culto público solene. Irmãos, à luz de tudo que nós vimos aqui, nós podemos compreender melhor debates contemporâneos na nossa própria igreja, como a questão da pregação no culto solene. Muitas vezes essa discussão é desvirtuada na igreja. A IPB em 2022 proibiu as mulheres de pregarem, isso é um absurdo. O ponto central não é cultural, não é sociológico, nem mesmo uma disputa de espaço entre homens e mulheres. A questão é bíblica, exegética, teológica, eclesiológica. Quem foi autorizado por Cristo, por meio da sua igreja, para exercer esse ato oficial? Essa é a pergunta. E quando a pergunta é corretamente formulada, a discussão muda de nível, a discussão deixa de ser guiada por sensibilidades culturais, a discussão passa a ser orientada pela natureza da própria pregação. Então assim, quando você entende o que a pregação é, você vai entender, então não é que as mulheres não possam pregar. Não é qualquer homem que pode pregar também. Não é qualquer homem que pode pregar. Por quê? Porque a pregação no culto público não é apenas falar sobre Deus. Não é apenas compartilhar experiências. Não é só ensinar verdades bíblicas de modo geral. Pregar é um ato oficial, no qual um homem investido de autoridade fala em nome do rei da igreja. Por isso que a pregação está vinculada ao ofício ordenado. Irmãos, não é questão de capacidade, não é questão de eloquência, não é questão de conhecimento bíblico, isoladamente, essas coisas isoladamente consideradas. A questão é chamado, autorização e investidura. A igreja não está dizendo que certas pessoas não podem falar de Deus, ensinar ou edificar. Ela está afirmando que o púlpito, no culto solene, possui uma natureza específica que exige um tipo específico de autoridade. Isso também vai nos ajudar a entender situações como a do presbítero Pablo. Você pode dizer o seguinte, mas o presbítero Pablo não foi ordenado ainda. Por que ele prega? Por que ele prega? Há ocasiões em que pessoas, homens, recebem licença. O período que ele está atravessando esse ano é chamado justamente de licenciatura. Pastor Saul passou por esse período, eu passei por esse período. Licenciatura.
nós recebemos licença para pregar. Veja, permissão. Pablo não poderia concluir o seminário ano passado, ele não poderia simplesmente chegar aqui e dizer, pronto, agora eu quero pregar publicamente. O presbitério concedeu uma licença. Não se trata, irmãos, de alguém assumindo o púlpito por conta própria, mas de uma autorização concedida pelo presbitério sob supervisão como etapa de prova e confirmação do chamado. É um processo cuidadoso que tem o objetivo de discernir se esse homem, de fato, deve ser posteriormente ordenado. E até mesmo nessas exceções, a lógica permanece a mesma. Qual? Ninguém prega publicamente no culto sem autorização. Portanto, irmãos, não se trata de exclusão, é fidelidade. A IPB não está reagindo à cultura, ela não está se recusando a se ajustar, ela não está apenas se recusando a se ajustar à sensibilidade cultural de hoje. Ela está, na realidade, buscando permanecer fiel ao padrão que recebeu das Sagradas Escrituras. Se a gente reduzir essa questão a categorias como preconceito, machismo, aprovaram a tal da lei da misoginia aí agora, né? Eu quero ver no Supremo Concílio deste ano se essa decisão permanecer de pé. Se vão, né, processar a IPB. O que está em jogo, irmãos, é a autoridade da pregação. Está em jogo a ordem da igreja e a fidelidade ao modo como Cristo decidiu governar o seu povo. Quando nós entendemos isso, nós tratamos o tema com mais serenidade, firmeza e caridade, reconhecendo que a posição adotada não visa diminuir ninguém, visa honrar a Cristo e preservar a integridade do púlpito. Aplicação final. Quando eu escrevi essa pregação, eu lutei com ela. Eu digo isso aqui mesmo? Eu digo ou não digo? Eu vou dizer. Tudo isso nos ensina, irmãos, a nos alegrarmos, cada um de nós, com o nosso chamado. Mesmo que o chamado não seja o púlpito. O que é que eu quero dizer com isso? Tudo isso tem de produzir em nós contentamento e sobriedade quanto ao nosso próprio chamado. Se você não foi chamado para pregar publicamente, olha, receba isso com alívio. Eu vou já dizer o porquê. Todos os cristãos são chamados a anunciar o Evangelho. E isso é uma missão gloriosa, inegociável, tá? É algo comum a todo o povo de Deus. Não há crente que esteja dispensado da tarefa de testemunhar de Cristo, de compartilhar a fé e de viver como luz no mundo. Só que isso não quer dizer que todos foram chamados para exercer o ofício público da pregação no culto solene. Nem todos são embaixadores públicos de Cristo. E isso não deve ser visto como perda, isso não deve ser visto como limitação. Ah, eu estou sendo desvalorizado. Não. Veja isso como parte da sábia distribuição de funções no corpo de Cristo. O Senhor não chama todos para o mesmo papel. O Senhor distribui dons e responsabilidades conforme a sua vontade. Saiba que o púlpito não é central à vida cristã. A fidelidade é. E há incontáveis formas de servir a Cristo com relevância, com dignidade, com fidelidade, fora do ministério ordenado. Então, irmãos, nós precisamos enxergar com clareza o peso. E é por isso que eu disse que se você não foi chamado para o ofício pastoral, receba isso com alívio. Porque nós precisamos enxergar com clareza o peso que recai sobre aqueles que são chamados para esse ofício. Ser um arauto de Cristo não é um privilégio somente. É um grande privilégio, mas é um encargo, na real acepção da palavra. É um encargo solene. O embaixador não tem liberdade para adaptar a mensagem.
Se o rei transmite uma mensagem ao embaixador e o embaixador, ao lê-la, percebe que ela é dura, ele não pode suavizá-la. Ele não pode fazer isso. Ele não pode buscar agradar as pessoas a quem ele vai comunicar a mensagem. Ele está preso à palavra. Ele fala em nome de Cristo. Qual é a implicação? Embaixadores serão julgados com maior rigor. Cada sermão pregado carrega consigo, irmãos, uma responsabilidade eterna. Se eu pregar e distorcer a palavra, se eu pregar uma mensagem falsa, eu vou responder a isso diante de Deus. Se eu disser mentiras em nome de Deus, eu serei julgado com muito rigor. Por isso que eu digo, cada pregação traz consigo uma responsabilidade eterna. Isso deve gerar em nós, irmãos, não rancor, não mágoa, não inveja, mas temor. E novamente, até mesmo alívio. Certo alívio naqueles que não têm essa responsabilidade. Então, não ser chamado para pregar publicamente as Escrituras é de fato uma forma de misericórdia. É ser poupado. É ser poupado de um peso que não exige só dons, exige maturidade, exige vigilância constante e exige prestação de contas mais severa diante de Deus. Isso não diminui, irmãos, o valor do crente, mas posiciona o crente corretamente na ordem estabelecida por Cristo. Então, em vez de desejar o púlpito, deseje fidelidade. Em vez de buscar visibilidade, busque obediência. Em vez de comparar funções, negócio de comparar funções, eu lembro sempre quando eu fui pastor em Marabá e estavam se aproximando as eleições para presbíteros e diáconos da igreja, eu estava dando os estudos para preparar a igreja, e eu falando da teologia dos ofícios no presbiterianismo, eu disse, olha, não existe hierarquia, não existe um ofício mais importante que outro, existem funções diferentes, tá? Consequentemente, existem vocações diferentes. Então, quem é diácono não pode olhar para quem é presbítero achando que aquele ofício ele é melhor, né? Ele tem mais benefícios, ele é mais glorioso. Não se trata disso. E aí depois eu soube que um diácono da igreja, que sempre desejou muito ser presbítero, ele fez o seguinte comentário: o pastor diz isso aí porque ele já está lá no topo. Não se trata de comparar funções. Nós precisamos, irmãos, abraçar com alegria o lugar onde Cristo nos colocou. Uma igreja saudável não é formada por muitos que querem pregar, mas é formada por muitos que querem servir, cada um conforme o chamado que recebeu, para a glória de Deus, para o bem do corpo de Cristo. Que assim, pois, o Senhor nos abençoe e nos guarde hoje e para todo sempre. Amém.